Esta é a edição 450 da Semana Moveleira. Hoje o nosso estúdio apresenta alguns móveis da linha da Lucalian, que possui fábrica na cidade de Mirassol, em São Paulo. Veja as principais notícias dos últimos dias aqui na MVTV. Produção de imóveis no Sul sobe forte em junho. Paraná fecha o semestre com expansão de 13% em volume produzido. Via Varejo vende 280% mais no e-commerce. Lucro de 65 milhões reverte prejuízo do segundo trimestre do ano passado. Vendas de imóveis em junho confirmam que 2020 será mesmo o ano da virada. A alta na comparação com junho do ano passado chegou a 21,8%, o segundo maior da história. E a alta nas vendas do comércio está se alimentando do auxílio emergencial. Só em São Paulo, mais de 150 bilhões foram para o consumo das famílias. Unicasa registra queda de 93% nos lucros do segundo semestre. A receita líquida entre abril e junho de 2020 caiu mais de 17%. E a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Ricardo Eletro. Com a decisão, as mais de 600 lojas da rede podem voltar a funcionar. Na mesma semana, as lojas Quero Quero abriu um capital na Bolsa de Valores para ampliar seus negócios. A Rede Gaúcha tem quase 350 lojas nos 3 estados do Sul. Está aberta a votação para a escolha das Top 20 deste ano. A promoção da Móveis de Valor tem apoio da Blue, plataforma de soluções que nasceu para beneficiar lojistas independentes. Na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, mostra que o resultado das vendas de junho confirma as previsões feitas pela Móveis de Valor em dezembro do ano passado. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Seus produtos estão na mesa do comprador? A nova fase de negócios deve ser mais rápida, eficiente e direta. Para isso, seus produtos devem estar na mesa do comprador de maneira permanente. Assim, com um clique, o lojista contata com você para fechar a compra na hora que ele quiser. O Provendas é vantajoso para você, que pode vender e também prospectar novos clientes entre os mais de 50 mil pontos de vendas que são alcançados, inclusive com ações de e-mail marketing promovendo seus móveis. Então, seus produtos estão na mesa do comprador? Nós colocamos hoje mesmo. Acesse agora o endereço que está na sua tela e saiba mais sobre a nova plataforma geradora de negócios entre o varejo e a indústria de móveis do Brasil. Muitos concorrentes seus já estão vendendo mais no Provendas. Embora a velocidade nos níveis de produção de imóveis no Rio Grande do Sul e no Paraná, em maio e junho, tenha relação direta com uma base extremamente baixa de abril, os números são surpreendentes. A evolução do acumulado do ano em junho subiu 38,2 pontos percentuais sobre maio no Paraná. Com o desempenho de junho, 42,8% sobre maio, adicionado ao do mês imediatamente anterior, de 70,7% sobre abril, a indústria de imóveis paranaense já acumula expansão de 13,1% no ano. A situação no Rio Grande do Sul é um pouco menos positiva, com um nível negativo em 5,7% no acumulado de janeiro a junho. Porém, a evolução do acumulado de junho, na comparação com maio, alcançou 33,5 pontos percentuais, subindo de menos 39,2% no acumulado até maio para menos 5,7% até junho.
Na comparação com maio, a produção de junho no Rio Grande do Sul subiu 30,8%. Em maio, a indústria gaúcha havia aumentado a produção em 36,4% na comparação com abril. O índice de variação acumulados nos últimos 12 meses é de menos 5,2% no Paraná e de menos 9,6% no estado gaúcho. A Via Varejo passou de um prejuízo de 162 milhões de reais no segundo trimestre de 2019 para um lucro líquido de 65 milhões de reais entre abril e junho deste ano, informou a companhia na última quarta-feira, dia 12. A receita líquida da Dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, por sua vez, teve queda de 12,4%, passando de 6 bilhões de reais para 5,2 bilhões de reais. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização foi 71,7% superior ao registrado no segundo trimestre de 2019. A companhia encerrou o trimestre com um volume bruto de vendas de e-commerce de 5,1 bilhões de reais, 280% de alta na base de comparação anual. Em junho de 2020, o comércio varejista nacional aumentou 8% frente a maio, na série com ajuste sazonal, após crescimento de 14,4% em maio de 2020. Na série sem ajuste sazonal, em relação a junho de 2019, o comércio varejista cresceu 0,5%. Já o acumulado dos últimos 12 meses foi de 0,1%. O índice de volume de vendas de imóveis em junho reverteu com sobra a variação negativa de 13,3% de maio. Na comparação com junho de 2019, a variação bateu em 21,7%, a maior taxa de crescimento desde janeiro de 2012, que foi de 24,1%, nessa base de comparação. O resultado reduziu a queda do acumulado do ano, que em maio alcançava 9,3% e agora recuou para 4,4% negativo. O índice acumulado nos últimos 12 meses subiu de 0,4% em maio para 2% em junho. São números que devem ser comemorados, principalmente porque em alguns estados a expansão superou muito a média nacional. São os casos do Distrito Federal, com 44,3%, Paraná, com alta de 49,1%, Rio de Janeiro, com 31,1%, Bahia e Santa Catarina, ambos com 30,7%, e Minas Gerais, com 24,9% de alta. Apenas o Ceará registrou queda na venda de imóveis em junho, na comparação com o igual mês de 2019, de menos 4,5%. E mais grave o fato de que em junho do ano passado havia apresentado queda de 11,7% na comparação com junho de 2018. Mas os dados do mês de junho, divulgados no dia 12 pelo IBGE, antecipam que, apesar da pandemia do vírus chinês, que impactou a todos inicialmente, mostram que efetivamente 2020 será o ano da virada, como antecipamos na edição da Móveis de Valor de dezembro de 2019. O auxílio emergencial é responsável pela alta verificada no varejo em junho. E, se não tem fôlego no médio prazo, pelo menos deve reduzir os prejuízos do comércio, segundo pesquisa da Federação de Comércio de São Paulo. A estimativa da entidade é que dos 190 bilhões de reais que foram liberados em parcelas de R$ 600 para pessoas que enfrentam perda de renda durante a pandemia do novo coronavírus, cerca de 151 bilhões de reais foram para a compra de produtos no varejo. Com isso, o comércio em São Paulo deve ter uma retração de 5,4%. Sem os 18,6 bilhões de reais que o auxílio injetou no varejo paulistano, a estimativa é que a queda poderia chegar a 8%, significando uma perda de receita de 60 bilhões de reais. Mesmo com o dinheiro do benefício, a previsão é que o varejo paulista tenha perdas de aproximadamente 41 bilhões de reais neste ano.
Em nível nacional, a pesquisa estima que o setor tem uma redução de 6,7% nas receitas, que poderia chegar a 13,8% sem o dinheiro do auxílio. Veja a seguir. Unicasa registra queda de 93% nos lucros do segundo semestre. A receita líquida entre abril e junho de 2020 caiu mais de 17%. E a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Ricardo Eletro. Com a decisão, mais de 600 lojas da rede podem voltar a funcionar. Na mesma semana, as lojas Quero Quero abriu um capital na Bolsa de Valores para ampliar seus negócios. A Rede Gaúcha tem quase 350 lojas nos 3 estados do Sul. Está aberta a votação para a escolha das Top 20 deste ano. A promoção da Móveis de Valor tem apoio da Blue, plataforma de soluções que nasceu para beneficiar lojistas independentes. E na seção Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, mostra que o resultado das vendas de junho confirma as previsões feitas pela Móveis de Valor em dezembro de 2019. Agora a tecnologia leva os móveis até você. A retomada do varejo físico vai impor mais velocidade na escolha de novos produtos e talvez novos fornecedores. O consumidor vai comprar mais depois de alguns meses de isolamento social. Mas, além do protocolo de segurança exigido pelas autoridades, sua loja precisa oferecer novidades. E novidades estão no Provendas, plataforma que liga lojistas e fabricantes de móveis do Brasil. Visite o site que aparece aí na sua tela. Comprar móveis ficou mais rápido, mais fácil, mais direto. Tem centenas de lojistas que já estão comprando pelo Provendas. A Unicasa Indústria de Imóveis, empresa do setor de móveis planejados, dona das marcas Delano, Favorita, Nil e Casa Brasileira, apresentou um recuo de 93,3% nos lucros do segundo trimestre de 2020, passando de um lucro líquido de R$ 4 milhões no segundo trimestre de 2019 para R$ 270 mil de lucro em igual período de 2020. A receita líquida entre abril e junho de 2020 caiu 17,6% na comparação com o igual período de 2019, aos R$ 29,2 milhões. No acumulado de 2020, a receita líquida recuou 14,8% para R$ 56,5 milhões. No segundo trimestre de 2020, o resultado financeiro da Unicasa atingiu R$ 131 mil. A cifra representa um recuo de 89,4% sobre o mesmo período de 2019, com R$ 1,2 milhões. Já na base semestral, o resultado financeiro recuou 70%, com R$ 762 mil. A Justiça de São Paulo acatou, na segunda-feira, dia 10, o pedido de recuperação judicial da máquina de vendas, controladora da rede Ricardo Eletro, que na semana anterior havia fechado todas as suas lojas no país. No pedido, a empresa afirma como razões para o pedido de recuperação judicial as dificuldades provocadas pela queda do faturamento, provocada pela situação econômica do país entre os anos de 2014 e 2016. A companhia também cita a recusa de credores em disponibilizar novas linhas de crédito que permitissem a geração de fluxo de caixa de suas atividades. A controladora da Ricardo Eletro argumenta que o fechamento das lojas físicas, decorrentes de ações de despejo, tem como consequência rescisões de contratos de trabalho e o aumento de seus custos operacionais, que acabam minando sua capacidade de recuperação.
Em grave crise, a Ricardo Eletro fechou 300 lojas físicas em 17 estados e demitiu 3.600 funcionários. A dívida da empresa supera os 4 bilhões de reais. A controladora da rede tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, que precisa ser submetido aos credores em assembleia. A Lojas Quero Quero, varejista especializada em materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, com 346 lojas distribuídas no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, além de 2 centros de distribuição, concluiu na segunda-feira, dia 10, a sua oferta pública inicial, IPO na sigla em inglês, na Bolsa de Valores de São Paulo. Os recursos captados pelo IPO serão direcionados para os novos centros de distribuição da companhia, além de reforço do capital de giro e aumento de liquidez, reforçando o caixa da companhia. Com a realização do seu IPO, a Lojas Quero Quero passa a ser a 145ª empresa listada no novo mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa. No ano passado, a Quero Quero teve receita de vendas de 1,3 bilhão de reais, valor 13,8% maior que em 2018. No mesmo período, o lucro foi de 30,1 milhão de reais, um salto de 54,9% sobre o resultado de 2018. Pelo segundo ano consecutivo, a Móveis de Valor promove o prêmio Top 20, que visa reconhecer publicamente as melhores marcas de mobiliário nacional. A novidade deste ano é que a premiação conta com o apoio da Blue, plataforma de soluções que nasceu para beneficiar lojistas independentes. A votação acontece por meio de questionário online, disponibilizado no portal da Móveis de Valor, no endereço que aparece em sua tela, onde também é possível conhecer o regulamento. Segundo Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group e idealizador do projeto, o Top 20 permite aos lojistas e/ou compradores de lojas ranquear até 5 fornecedores, a partir dos critérios de qualidade em produtos, serviços, atendimento e assistência pós-venda. Cada proprietário ou comprador de loja pode votar em até 5 marcas, atribuindo a cada uma delas pontuação entre 5 e 10. Mas é muito importante atribuir nota a todos os escolhidos, para que estes não sejam prejudicados com uma nota mínima. Afinal, o ranking é feito a partir do total de pontuação e do número de votos recebidos. Segundo Lorandi, nesta edição, que acontece em um ano atípico, o prêmio ganha ainda mais relevância, porque vai distinguir também as empresas que adotaram um posicionamento diferenciado durante a pandemia. Afinal, são em momentos como esses que se conhecem os verdadeiros parceiros. A votação segue até 5 de novembro e as marcas Top 20 serão conhecidas na edição de novembro da revista Móveis de Valor. Haverá uma reportagem especial mostrando os diferenciais que as tornaram parte desse seleto grupo. As vencedoras passam a ter direito a usar o selo Top 20 ao longo de um ano. Hoje o nosso cenário mostra algumas peças do catálogo de produtos da Móveis Luca Leão. Esses móveis estão disponíveis para lojistas na plataforma Pro Vendas, no endereço que está em sua tela. No Cá Entre Nós desta semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, mostra que a venda de móveis de junho confirma que 2020 será o ano da virada, com ou sem pandemia. Olá! Todos os futurólogos são unânimes. É impossível prever o futuro. Para piorar, o que se diz sobre o futuro hoje muda amanhã. Enxergar possibilidades no tempo à frente exige atualização recorrente e permanente. Dá um baita trabalho. A melhor frase para isso é a clássica
já não se faz mais futuro como antigamente. Nesta frase se ironiza a visão que os antigos tinham sobre o que estaria acontecendo agora. Então, por que fazer previsões sobre o futuro se elas, no futuro, não se confirmam? Mas, às vezes, prever o que vai acontecer não é tão complicado assim. E, em alguns casos, basta ter informações. É o caso da previsão que fizemos em dezembro na revista Móveis de Valor. Você lembra? 2020 será o ano da virada. E por ironia, à época não tinha uma pandemia para ajudar nessa aposta. Na verdade, era simples. A venda de imóveis entre 2015 e 2019 havia recuado quase 24%. Vínhamos de uma crise e as pessoas adiavam compras que exigissem maiores investimentos e, principalmente, crédito de médio prazo. Todos sabem que as pessoas não compram móveis porque móvel é moda. Compram por necessidade. E aí elas podem adiar uma compra até o dia que não dá mais e precisa substituir aquele colchão que causa dor nas costas, aquele sofá desgastado e assim por diante. Portanto, projetaram um ano melhor depois de 2019, quando os números já apontavam para cima. Como você está vendo neste quadro, não era difícil. Mas não contávamos com o impulsionamento causado pela pandemia do coronavírus. E logo eu, que critiquei o vírus chinês, tenho que admitir agora que a quarentena elevou a outro patamar a virada em 2020. O resultado das vendas de junho, o maior desde janeiro de 2012, como vimos há pouco na Semana Moveleira, é o prenúncio de um ano excepcional para a cadeia moveleira. Mas aproveito para chamar a atenção dos fabricantes e lojistas. Não é só o volume de vendas que importa. Os fornecedores já realinharam seus preços, no caso, os preços dos insumos. Agora é a vez da indústria e do varejo. Temos uma defasagem para corrigir de 30%, considerando o IPCA entre 2014 e 2019. Você também está vendo aí esse quadro. Quer dizer, os preços dos móveis estão baratos demais. A inflação no período chegou a 39,5% e os móveis aumentaram apenas 9,1%. Então, cá entre nós. Primeiro, não é difícil prever o futuro quando se tem boas informações. Segundo, o volume de vendas vai continuar muito alto. Terceiro, só precisa alinhar os preços e, finalmente, dar uma virada também na cultura das empresas e concluir que ter lucro, remunerar o investimento, é parte inseparável do ato de empreender. Combinado? Até a próxima semana. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. E não esqueça, juntos vamos sair dessa. Obrigado por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.